Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Esse é o programa Vida Inteligente. Eu sou Eustáquio André Patunas. Estamos mais uma vez aqui nesse congraçamento. Hoje é um dia especial, assim como todos os demais, mas hoje mais ainda porque é dia de Vida Inteligente. Uma hora, um horário que ele é preparado assim que termina esse, é uma sessão de continuismo. A gente vive disso, a gente vive pensando nisso, qual vai ser o próximo tema, o que a gente tem que apresentar, como a gente pode compartilhar. A gente vive intensamente o Vida Inteligente para poder levar para você, aí em casa, na sua casa, no conforto do seu lar, algo que seja aprazível ao seu coração, ao seu ser, em conjunto, vamos dizer, com tudo isso aí que se deixa de apresentar. Então, nós procuramos sempre trazer temas bons, temas esclarecedores, uma outra face da moeda, para que você, dentro do seu discernimento, possa pensar, raciocinar, discernir e descobrir que caminho que você quer seguir. E nós temos uma vantagem, se é que assim a gente pode dizer, considerar uma vantagem. Tudo que a gente fala aqui, o meu convidado e eu, nós já passamos, nós já trilhamos esses caminhos que nós falamos. Então, é importante porque nós tivemos essa experiência. E o que a gente procura passar hoje é esses obstáculos que a gente enfrentou, os erros que nós cometemos, tudo isso aqui a gente procura passar nessa conversa franca que nós temos, não para que vocês não incidam nos mesmos erros ou aprendizado que nós tivemos, mas quem sabe ajudar que o caminho de vocês seja um pouquinho mais ameno, dentro com aprendizado também, que a gente pode compartilhar, mas bem mais gostoso do que o nosso. Apesar de que todos esses percalços que nós tivemos ao longo dessa nossa caminhada foram imprescindíveis por aquilo que nós somos hoje. Pessoas em busca da verdade, perenes buscadores, e nós estamos aqui fazendo aquilo que a gente gosta e compartilhando com um amor incrível. Esse tal de amor incondicional, pelo menos aqui na televisão, nessa uma hora. Tá? Pois bem, nós temos uma novidade essa semana, que uma querida amiga me chamou a atenção, porque eu tinha feito o tal do Twitter para o Vida Inteligente e nunca divulguei. Ela falou, puxa, Xê, você tem Vida Inteligente, você tem Twitter no Vida Inteligente? Eu falei, eu não tenho. Então alguém fez por você. E realmente aí eu fui ver, realmente eu tinha esquecido isso, porque eu não dei muita importância. Então você pode agora nos acompanhar no Twitter, o Vida Inteligente. Eu acho que o Fernando vai colocar lá agora no seu monitor e nós vamos poder estar trocando, estando mais próximos através desse mecanismo. Está aí no rodapé, Fernando, ou não? Já vai aparecer já. Você anota aí, é fácil, www.twitter.com/Vida Inteligente. Não é difícil, daqui a pouco aparece no seu monitor aí. E o tema que se apresentou para que a gente debatesse essa semana é um tema que só pelo título eu trouxe aqui, essa vez eu tive que trazer colinha, né? O tema de hoje é querer, saber, ousar e calar. E eu vou ter que ler também, porque o tema não é muito comum. A tranquilidade está no equilíbrio do saber, querer, ousar e calar. Calar quer dizer também não exagerar, não transbordar. Tenha a sabedoria que lhe é dada e procura aproveitá-la ao máximo através de sua inteligência. Quer colocar em ação sua vontade e sua máxima vontade. Ousa, tem o poder mental. Vai criando um gênio e cala. Cala porque, entre muitas razões, uma delas é que fora de sua escola iniciática não poderá ser compreendido. Está numa ponte, já não pertence unicamente ao mundo da face da terra. Assim, paulatinamente, vai superando seus princípios inferiores e se transformando num preparo para a metástase avatárica. Através dessa superação e pela transformação, luta por algo, trabalha, sofre, paga o seu tributo à divindade, mas o seu eu interno começa a brilhar. E nesse brilhar está o ânimo, o impulso que sente cada vez maior, levando-os avante, porque está se fazendo à semelhança do Deus único e verdadeiro. Dentro das relativas proporções,
seu princípio emocional está entrando em sintonia com a alma universal. As 4 palavras da esfinge devem ser postas em prática combinadas, como se faz os arranjos e combinações matemáticas. Essa prática auxilia o homem em sua evolução. E o nosso convidado hoje, antes de eu entrar no tema, tá? Mais uma vez aqui, e porque tudo tem que circular, né? Energia tem que circular, livros são energia. O Luiz Roberto Sefrin, nosso digníssimo amigo e irmão, deu-nos livros de sua autoria, Sensibilidade e Consciência. Hoje nós temos 4 livros para distribuir para você gratuitamente, 400 páginas à sua disposição. 3222-1137. Ligou, ganhou. Pode ligar e vir buscar o seu livro. Bem, sem mais delongas, boa noite, Jorge. Boa noite, querido. Você está bom? Eu estou ótimo, você está bom? Eu estou maravilhosamente bem, Ótimo. por tudo isso que você sabe que a nossa conversa que precedeu, Eu né? sei, Já eu faz sei. quase um mês que eu e o Jorge não nos vemos, né? Sim, demos E uma nós? folga de 2 vezes. Foi. E voltamos com alvíceras, né? Novidades boas, isso tudo que aconteceu, que nós conversamos nos bastidores, isso E faz parte disso que você colocou como assunto do dia. Porque o querer, saber, ousar e calar, né, eles são características que se aplicam ao que a gente vê e ao que a gente não vê também. Nós vamos discorrer a respeito disso. Então, e foi muito agradável tudo que aconteceu. Nós ainda, eu falo por mim, eu uso o nós, mas falo por mim. A gente tem que se habituar a sair desse eu, né? Falar muito mais o nós. Precisamos ainda das coisas, das provas. Nós somos ainda, temos um pouquinho, todos nós ainda, aquela coisa de São Tomé. Então é bom essas coisas que aconteçam e nos vão dando fortalecimento àquilo que a gente acredita e que a gente percebe e vê acontecendo aquilo lá fisicamente. Só que as coisas elas não acontecem, as coisas são acontecidas. São acontecidas. É um conglomerado de forças, né, que daí leva as coisas a acontecerem, porque não existe o acaso, existe a lei da causalidade, né, que ela segue a mecânica subatômica, ou a mecânica universal, ou a mecânica de evolução, e faz as coisas se encaminharem para que se encaixe e a gente volte naquela linha de equilíbrio. Antes de começar, eu queria comentar 2 coisas que você falou. Vamos lá. Uma coisa que você falou antes da gente começar a conversar aqui, mas queria mandar um abraço para o seu Agnello e a Dona Maria, que hoje estão assistindo pela primeira vez ao vivo. Então, um grande abraço. Maravilha. Estão meio apertados, mas faz parte. Bem-vindos à nossa... São nós que a gente tem que desmanchar. Nossa grande sala aqui. Quando você foi falar, a primeira coisa que é muito importante, você foi falar sobre estar conversando com as pessoas e assim, que nós trazemos aqui alguma coisa, e aí você ficou procurando um adjetivo para descrever, para nominar. O que se faz aqui, quer dizer, esse fluxo que é criado, né, essa sequência de assuntos, né, e como eu falava no texto que leu, esse gênio que é criado nesse tempo que a gente conversa, e aí você não encontra adjetivo. Não. A melhor forma, o melhor sintoma, né, que demonstra que o que está sendo criado é o novo, é o fato de você não conseguir definir. Porque quando você vai falar de alguma coisa, você vai citar o nome de alguma coisa, você está olhando para essa alguma coisa olha para você, né, e aí você declina o nome. Né? No caso, foi dar uma qualidade do que é gerado, né? Assim, foi dar uma qualidade do futuro. E o futuro, e você usou o termo, qual foi o adjetivo que você usou? Como se fosse agradável, ou apreciável, ou alguma coisa assim. Aprazível? Aprazível. Aprazível é assim, quando você está em um local e daí você tem aquele bem-estar, então fica aquela coisa aprazível. Muito bem. É um adjetivo que ele não descreve totalmente, mas ele dá uma das características do tempo que a gente vive, que é o futuro, que é assim, o futuro é aprazível. Sim. O estar nessa situação, o estar no novo, o ver o novo, o sentir o novo, o viver de acordo já não com as dores do passado, né, mas com os amores fraternais do futuro, isso torna a existência aprazível. Né? A existência ela deixa de ser aquela denominação antiga que é o mar de lágrimas, né? Ou o mar vermelho, quando se fala que Moisés atravessou o mar vermelho sem molhar os pés, não é o mar vermelho, é uma simbologia porque o mar vermelho é o mar tamásico, tamas, né? São as dores do astral, são as dores da vida,
é o resgate das dores que se faz de toda a humanidade que existiu. Então, o que prova que a gente já vive o novo ele tem corpo, ele tem vontade, ele tem características, e começa a se humanizar, é você descrever, né, esse ambiente como um ambiente aprazível. Só que daí tem que ver o aprazível do novo, ele não é o aprazível de você estar numa rede à beira da praia. Ele é o aprazível porque você está em contato com alguma coisa que te dá plenitude de tudo. Isso. Né? É um estado de ser, é um ambiente, é um mundo onde você não tem o conceito de necessidade, onde você não tem o conceito de desejo, onde você não tem o conceito de discernir, você não tem o conceito da mecânica mental, porque toda coisa acontece de uma maneira harmônica, leve, integrada. E aquilo te preenche, isso que é interessante. Não preenche você, aquilo é você. Você tá misturado naquilo. Estou tentando definir em palavras. Sim, né? Você está misturado naquilo de uma maneira que assim, você não tem que adquirir nenhum conhecimento, porque você é o conhecimento. Aí, isso é a aprazibilidade do futuro, né? É a ausência de necessidade e de desejo. É o bem-estar, mas não o bem-estar humano, temporário, baseado na felicidade que é efêmera, mas o bem-estar do ser existente, né? Que daí ele transcende a própria existência, ele transcende a própria vida, ele transcende a própria compreensão da mente concreta, ele é um conglomerado, né, de novos fatores. Isso é a aprazibilidade do novo, do futuro. E é interessante isso porque, como nessa transição, como você já falou aqui, por exemplo, que não existe ódio, o ódio é só uma derivação do amor, né? Então essa transição que nós estamos falando, essa transição para esse conhecimento, de que você ter consciência de que você não está sentindo aquilo, você é aquilo, você tem que percorrer esse caminho, porque não tem jeito de você pular. Então é bom ir percebendo, isso que é importante de estar abordando isso, percebendo, porque, por exemplo, como é gostoso você perceber realmente as coisas. Você está dizendo, eu, pelo menos, que dediquei toda a minha vida a conhecer e compartilhar esse conhecimento, quantas vezes eu já não desanimei, mas a ponto de você também, que eu sei disso, de desistir. Eu não quero mais nem saber, eu vou viver como todo mundo vai viver e tudo isso aqui e tal. Mas, de repente, a gente é envolto por alguma coisa, né? E aquilo lá te dá um novo ânimo. Então, isso aí é físico, isso aí existe. Não é possível. Mas é importante daí você discernir e você entender a diferença entre desânimo e revolta. Ah, sim, né? Claro. Né? Que é a revolta. Eu já senti a revolta também. E a revolta, ela assim, dos sentimentos criados nesse ambiente da humanidade, a gente pode considerar a revolta como o primeiro dos sentimentos, porque foi exatamente o que derivou a necessidade de se criar um atalho evolucional, uma revolta pela situação que não era de acordo com a evolução, e então foi feito um trabalho. Então hoje, né, e é a revolta dos Asuras. Então hoje teve a revolta dos Asuras? Ué, sem dúvida, sim, o quinto. Ah, tá, perfeito, tá bom, tem razão. Então, isso, me lembrei. Eu queria mandar um grande abraço para o Santiago e para sua esposa, me desculpa, eu esqueci seu nome. Você tem que terminar com N. Que nós conversamos no shopping e eu falei para o Grego assim, que foi uma conversa assim, sensacional, né? E ele disse assim, por que você não pensa em voltar ao início? O que é esse voltar ao início? Né? Então, um dia a gente vai conversar sobre isso. Né? Então, aí a gente volta. Então, a revolta é uma revolta, mas não é revolta humana, né? Não é revolta que ela está envolta em ódio, envolta em ressentimento, a revolta por alguém, a revolta por um fato, não. Revolta com relação a eu não aceito esse estado de quero coisas, mudar isso. Né? E aí eu uso o potencial, o poder que eu tenho e eu mudo isso. Aí eu mudo isso, eu adquiro consciência, adquiro saúde, adquiro felicidade, eu altero o novo, eu faço com que o novo... E essa revolta, ela é inerente à própria existência, né? E ela tem que ser praticada. Então, só para discernir e diferenciar o que você falou com relação a desânimo. Desânimo é quando a pessoa entra num estado, né, em que ela passa a se ver só... talvez eu tenha usado a expressão errada, mas é exatamente... Mas é importante quando você, o adjetivo usa uma expressão assim, que a gente consegue esclarecer. Exatamente. Porque o desânimo é aquele momento em que a pessoa, ela deixa de existir como pessoa
e ela passa simplesmente a ser um alimento para aqueles elementais, para aqueles desejos, aquelas dores que a pessoa mesmo criou, a pessoa mesmo pariu. Então ela deixa a vida correr por si, ela já não vive mais, ela é vivida pelos elementais que a compõem, Sim. né? E ela passa a ser só um alimento ambulante, ela a respira, né? Come e pega a luz para criar vitalidade e alimentar os elementais que fazem com que ela fique naquele estado. Que estado? Aí vem desânimo, prostração, a doença, aí as coisas que a academia adora rotular, assim, você tem a síndrome disso, a síndrome daquilo. Então é só um não conseguir administrar, né, aquilo que nós mesmos criamos, o que nos foi legado pela lei para que a gente resolva. E a maneira de resolver isso tudo é com o querer, saber, ousar e calar. Que é Isso uma nós expressão temos, humana de 3 outras coisas. Então, isso nós temos falado praticamente todos os programas nós temos falado sobre isso, né? De alimentar Sim. essas coisas. Sim. Tudo que a gente, pensamentos, cada vez que a gente pensa em alguma coisa, nós estamos alimentando aquela forma de pensamento. Então, cuidarmos dos nossos pensamentos é importantíssimo. Porque não adianta a gente querer mudar alguma coisa se a mudança não começar por nós próprios, né, Jorge? O cuidar do que pensar também tem exatamente a ver com o que a gente vai conversar em seguida, mas ele implica diretamente na manutenção da saúde, da longevidade, da paz, da harmonia, da consciência, da força, que é o que todo do ser poder. humano busca. Todo ser humano tem a obrigação Sim. de se comportar dessa maneira. Que é um direito dele, né? É um dever dele. O dever. Dele. É um dever dele. Aí ele começa a aludir que o universo está conspirando contra ele, o karma é karma e não sei o quê, e aí... A gente tem que lembrar que o karma, quando foi gerado pela humanidade ou por qualquer pessoa existindo agora, ele é um desvio de Dharma. Então, como ele é um desvio de Dharma, o que existe é Dharma, porque todo desvio ele tende ao equilíbrio, faz parte como da que coisa existe cósmica. É o amor, não existe ódio. Faz parte da coisa cósmica. Então, nós nos referimos a karma para citar os desvios da lei. Dharma. É Dharma, D-H-A-R-M-A, é a lei cósmica, né? E o karma é quando há desvios da lei, então é isso aí. Ele tende, inclusive mecanicamente, a se resolver. E aí, como é que isso se resolve? Né? O karma da humanidade que já existiu, como é que vai se resolver? Na humanidade que está viva agora. Sim. A gente conversou outro dia. Nossa, então, aí, sempre falamos. dores, doenças, e tudo isso se manifesta para quê? Para ser resolvido, para que isso aí, primeiro, seja sublimado, porque toda doença ela é originada de um conjunto de fatores, né? E aí, em sublimando, né, na verdade, você está dando consciência para uma dor ou para um desejo. Sim. Aí você está dando consciência para um elemental, que você mesmo criou um pensamento, um desejo, uma dor, uma emoção. Isso faz parte do teu trabalho como ser humano consciente e faz com que a existência seguinte do visível e do invisível, ela seja completamente alterada. E é uma coisa que jamais foi feita. Uma coisa que você falou que eu não esqueço mais foi quando, que veja só como são as coisas que marcam, né? Quando você falou, você olha uma pessoa doente, não é olhar a pessoa doente, né? É olhar a doença que está naquela pessoa, né? E é uma visão totalmente diferente, né? Exatamente. E você olhar uma pessoa doente, ou então olhar uma... E também quando você vai olhar alguém errando, não é alguém errando, é o erro se manifestando naquela pessoa. Perfeito. Né? E se manifesta naquela pessoa porque... O entendimento é outro. Lógico, porque, e isso é coisa de lei, quando o erro se manifesta em alguém, é porque a lei entende que essa pessoa tem condição de sublimar aquele erro. Porque a lei, ela busca a economia. Né? Então, quando a doença se manifesta, então as dores da doença são uma sublimação, não daquela pessoa específica, né? Mas de um conglomerado de seres que passou por aquelas dores e ali se resolve ali e no entorno, que é uma outra maneira de ver a coisa. Isso, e mais uma vez lembrando, que nós já falamos, quando você pensa que você está resolvendo um negócio seu apenas, não existe isso, né, Jorge? Não, você quando está resolvendo, ou quando você resolve uma coisa qualquer que seja, né? Ou se aplica o querer, saber, usar, calar, você resolve um conglomerado de forças, né, que se manifesta, né, ali naquele momento e que implica em todos os teus antepassados, no ramo familiar que você escolheu, no país que você escolheu nascer, na própria gênese humana, tudo isso então se manifesta. A gente tem que ver o seguinte, então, trilhões e trilhões de seres humanos existiram até hoje, não é? Do ponto de vista visível. Do ponto de vista invisível, N vezes mais de formas foram criadas. Todos os desejos, as amores, as dores, expectativas, esperanças, conhecimentos de qualquer ser que já existiu,
com o corpo ou sem, não é? Isso tende a se resolver, e para se resolver tem que existir, e para existir tem que acontecer, e para acontecer tem que estar em um ser humano, porque A experiência humana em acontecendo, aí ocorre a sublimação, aí você resolve milhares e milhares de anos para trás com um simples, né, adquirir consciência sobre uma coisa pequena, né? No texto que nós lemos aqui, eu li Sim, aqui no agora início, vamos conversar sobre isso. isso aí estava escrito na esfinge? São as 4 palavras da esfinge? O que queria dizer aquele texto? Não, é simbólico. É simbólico? Porque a esfinge, ela pergunta de onde, quem és, de onde vens, para onde vais. Que nós já falamos aqui, né? Eu E a sou do resposta todo, é eu vim do todo e vou para o todo. Ou sou Deus, vim de Deus e vou para Deus. Sim. Né? Se quiser antropomorfizar. E aí o querer saber ousar e calar, na verdade é vontade, sabedoria e atividade que implica, né? Da onde, quem e para onde. Então, uma derivada do que seriam as 3 frases da esfinge. E que é uma coisa simbólica, porque na verdade a esfinge ela nunca formulou essas questões, né? Claro. Porque a esfinge era um ser que existia na época da Lemúria e ele existia como um conglomerado de consciência para impulsionar a evolução humana dele. Vem, se desloca e se estabelece naquela região onde está até hoje. Então, o que a gente vê lá, isso a gente conversou, o que a gente vê lá hoje da esfinge, aquilo já foi um ser existente. Sério? Sim. O que a gente vê hoje de pedra, ele já foi que aquilo lá antecede, todo mundo pensa que aquilo lá é egípcio, mas aquilo lá de quantos milhares de anos atrás? As pirâmides foram construídas em 33.050 a.C. Sim. Que é primiterianos e aquele entorno ali. Depois, mais tarde, que começa a civilização egípcia, porque a civilização pré-egípcia, na verdade, é contemporânea à Atlântida, né? da última cidade da Atlântida. Mas a esfinge, aí você pode recuar 6 zeros. Você pode recuar no início da raça atlântica, você recua 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos, aí é o tempo da existência da esfinge. Você falou sobre ela, o que ela significa, na verdade, a esfinge? Com que intuito ela foi... Você falou que era um ser aquilo? Sim, ela não foi construída. Não foi construída, então. Aquilo é o corpo petrificado de um ser que já existiu. Nossa, daquele tamanho tudo, inclusive. E parece que o rosto não era esse, né? Não. Tem coisas, Então, que não é o momento. Mas tá bom, mas já demos uma informação aí que é relevante. Que aquilo já foi um ser aqui. Então... E aí você imagina, para um ser, né, concentrar em si as tendências evolucionais daquela gênese humana que acontecia no momento, e um ser ciclópico, um ser com aquela conotação. Nossa. Né, você imagina o que era o resto do mundo na época, né? E era a época dos ciclos, era a época dos lemurianos. Mas o que então era... é bem do início mesmo, né? Bem no início. Sim, a esfinge é lemuriana. Caramba. E aí, então, o que era a convivência, né, do humano com o divino naquela época, né? Só que tem uma diferença muito grande, que naquela época havia a convivência do humano com o divino, mas de maneira inconsciente. Tanto do humano quanto do divino, porque o divino não geometrizava e o humano servia quase como um autômato para a vontade do que estava dirigindo a evolução. Porque ele era uma experiência, né, do divino se manifestando, não é isso? Não, experiência não. Experiência talvez o termo não seja certo, mas era... Não, ele era a existência em si, só que ainda dirigido, né, pelos píteros, pelos pais lunares e solares. Né? Não é a materialização do divino? O ser humano não é a materialização do divino? Se nós representamos, se nós somos o divino, não é a nossa experiência física, vamos chamar assim. Não dá para colocar o divino como lá e nós como aqui. Perfeito, é uma tem coisa razão. Só, né? Isso é verdade. A gente sempre tem essa mania se você for pegar na escala molecular e atômica de SEC, né? Então o físico está imerso no vital, que está imerso no astral, que está imerso na mente concreta, na mente abstrata, em Buda e Atman. Então onde é que nós estamos agora? Agora nós estamos no âmago da divindade. Agora, aqui, vocês aí. Todos nós estamos no âmago da divindade, por quê? Porque nós somos a ponta, né, mais densa da manifestação. E todo o entorno que nos cerca e aquilo nos perpassa, né, aí são todos os demais planos invisíveis, vai do vital à própria essência divina, que as religiões aí antropomorfizam e dão o nome que bem desejam. Sim, mas nós, não sei se o termo também é apropriado, mas nós evoluímos muito dentro desse tempo. Não, né? nós existimos... Como é que podemos chamar nós existimos essa... hoje, o processo é a evolução. Nós existimos hoje, e o que acontece hoje é algo sem precedente na escala evolucional.
Nunca foi dado, né, a um gênero, né, a uma raça em evolução, a um planeta em evolução, a consciência da criação no físico, né, no vital, no astral, na mente concreta, na mente abstrata, e a concepção e o entendimento que a divindade habita em cada um. Porque quando você tem essa concepção, quando você compreende isso, você dá à divindade, você dá ao não manifestado, né, a consciência da parte mais densa da matéria, que isso nunca aconteceu. Né? Isso Esse eu momento acho, que a gente eu vive agora. sempre, eu me admiro assim com essas coisas que você traz, assim, né? Porque, e outra informação, aproveitando, está tudo dentro, não se preocupe que está tudo E dentro dá do tempo assunto. ainda, É, dá tempo ainda. porque quando você disse que a nossa civilização, a Terra, planeta Terra, esse Humanidade, gênero humano. gênero humano, e nós estamos falando é um pontinho dentro da Via Láctea e dentro de um universo que a gente não consegue mensurar, você diz que nós somos muito importantes dentro desse contexto inteiro, em contexto de macro, não é isso? Hein? Então isso aí, pô. É que é o seguinte, aí Não, então a ciência, ela... Então só vamos comentar essa última coisa não é e aí mole, vamos né? conversar. É que a ciência, ela se apraz e se ocupa, assim, não, existe 10 bilhões de estrelas na Via Láctea, existe 500 bilhões de estrelas no universo, Não aqueles então tem mais 50 milhões de planetas com características igual à Terra, e que daí então pode ser que... Desculpa, né? Não existe. Existe isso tudo, e não existe universo só, é mais do que um, são paralelos, e o universo é curvo, né? Então são vários universos coexistindo. Cada universo é o que, do ponto de vista da cultura tradicional, se chama de um ovo de Brahma, quer dizer, ele é um Sim. envoltório onde ali a coisa em si evolui, mas a vaga de vida, a evolução, ela acontece em um sistema cada vez. Então, mas é isso que na nossa mente, Entende? Não, mas sabe por como é quê? que é quarto Não, sistema, mas mente sabe por quê? concreta? Não, mas em um sistema, não, em um sistema planetário, eu estou dizendo. Ah, planetário. Sim, Tá, em um agora você sistema, me assustou. não, no sistema planetário cada vez. E sabe por que que isso não é incutido, não é Aí tido como sim. uma realidade pela humanidade? Porque foi incutido na humanidade, né, que ela é o pior dos piores, que ela é o substrato daquilo que não E que o bom presta, está lá fora, né? Não sei que a divindade aonde. está fora, que o Outros rei é planetas. aquilo, que a realeza é aquilo, e você? Pô, eu, sei lá, eu vou vivendo aqui torcendo para morrer logo, porque essa vida é uma vida de dores. E se Isso. você pega essa humanidade e dá ciência para essa humanidade, que ela tem em si todos os 7 planos evolucionais, ela é o resultado evolucional de tudo que aconteceu até agora, é uma humanidade, é um gênero, né, no qual a divindade máxima se manifesta, e que a evolução do universo como um todo, ela acontece por sistemas, né? E nesse momento é aqui que acontece. É aqui. Você faz com que cada um tenha uma responsabilidade muito grande. Não tenha dúvida. Se assim for. Porque não pode se dar ao luxo de daí no dia a dia você sentir dores e amores e prazeres ou expectativas, né, ao seu bel prazer. Não, há uma responsabilidade, há uma expectativa da coisa cósmica, da lei, da divindade, o que você queira, para que a coisa se resolva. E onde é que ela se resolve? Em você, porque cada um de nós é uma pirâmide invertida. Então, Invertida, tem sim. toda uma base, né, que é o que existe daqui onde a gente está até onde a matéria alcança, que é além do universo, né? E tudo isso vem de que maneira? Vem vindo, encadeado, conglomerado de forças, vem, e que nome tem? E os para todos. Jorge, José, qualquer nome que você queira dar. Entende? Então isso muda completamente a maneira como eu vejo a existência. E uma coisa muito interessante, sabe o que é, Grego? É que daí para eu ver essa realidade, eu não preciso ver. Sabe por quê? Porque eu sou essa realidade. Você é essa realidade. Qualquer um de nós é essa realidade. Aí você diz, então, eu sou essa realidade. Né? Aí, se eu estou atrasado para o trabalho ou se o trânsito está ruim, nunca isso poderia me incomodar. Por quê? Porque eu vou criar um ser desnecessariamente em um plano que é a minha responsabilidade. Perfeito. É dado à humanidade resolver todos os erros, todas as falhas, todas as dores de todos os gêneros que já existiram, não só agora. Entende? Então nós não temos tempo para brincar
né, de seres. Nós temos que ser seres. Que seres? Aquele ser que tem autonomia, determinação, vontade, força, poder e consciência para resolver o quê? A si mesmo. Por quê? Resolvendo a si, está resolvido tudo. O conhece a ti mesmo é essa consciência. E o ser humano tem que ter de que ele é. Sem dúvida. Ele é, quando foi criado o conhece a ti ele mesmo, é a divindade. TY, né? Ainda nessa época não se tinha nem noção do que seria exatamente essa Sim. frase. Hoje a gente sabe. Se você tem, Né? tem que deificar alguém, deifique você próprio, né? Porque você é a divindade. Mas não no aspecto... Não nesse aspecto sim, material. Na medida em que você adquire a consciência do processo, você ruma na mesma proporção para a neutralidade, né? O que torna desnecessário você questionar, o que torna necessário você deificar, o que torna necessário você projetar fora alguma coisa que está em você, o que torna desnecessário e você está ajudando todo o teu entorno. Você está mudando o universo. Está mudando o seu entorno. Você está mudando a tua gênese, está mudando assim, desde o primeiro ser que gerou os seus antepassados. Sim. E é uma coisa assim que acontece dioturnamente, atomicamente, subatomicamente, então nós podemos mudar o mundo. Nós estamos mudando o mundo. Então, não só estamos, como podemos fazer. E mudar o mundo que nos cerca, o mundo visível, isso é brincadeira de criança. Isso a gente faz com fala com a mão nas costas. Nós estamos mudando o universo. Nós estamos reescrevendo a história que já passou, a que existe agora, a que vai vir, do visível, do invisível, do humano e do divino. Isso está sendo feito agora. Que maravilha. O termo que descreve é que maravilha. É maravilha. O perceber isso, né? O estar nesse ambiente, né? Aí nos remete àquele objetivo que você usou. Não o que você usou para descrever é o aprazível. Então, a aprazibilidade, o aprazibilíssimo, né, estado de ser é o estado de consciência onde eu não desejo nada, onde eu não preciso de nada, onde eu não faço nada, né, onde nada é feito e onde tudo é feito porque tudo acontece ao mesmo tempo. E onde que é isso? Onde é que é o lugar mais aprazível, né, do universo em evolução no momento? Aqui e agora. Agora, aqui. É isso que nós somos. E a mecânica para fazer isso? Então, agora a gente entra no assunto que você escolheu para o dia de hoje. A mecânica para fazer isso, para você controlar, para você gerir, para você ter força sobre o invisível, né? Para você pegar e moldar, parir, fazer o que você quer, mexe para cá, mexe para lá, altera aqui, altera lá, mexe no futuro, no passado, para cima, para baixo. Ele aqui é visível, invisível, cria, descria. Você mexe, né, na coisa cósmica como se você estivesse mexendo num tabuleiro de xadrez. A força para fazer isso, né, ela vem da prática, né, do exercício, né, das 4 coisas que você citou. Querer, saber, ousar e calar. Só que daí não é o querer do ponto de vista humano. Vamos ver isso. Não é assim, eu quero aquilo. Né? Não é assim, não, eu sei isso, eu desejo, né? Ou eu calo, né? O querer, saber, ousar, calar. Assim, não, eu sou ousado, eu vou e eu faço isso. Não é nada disso. Né? Até porque o querer, saber, ousar e calar é uma interpretação humana, né, de 3 outros princípios. Opa. Que a Trindade ela vem, né, que é o Pai, Mãe e Filho, que é Sattva, Rajas e Tamas, né, Brahma, Vishnu e o Transformador, Shiva. Então vem, a Trindade ela se manifesta em 4 coisas. Né? E essas 4 coisas daí das linhas, que depois então você tem os Maharajas, que daí cada um se divide, e aí você tem as 7 linhas do Pramanta. Então, e que coisas são essas que depois deriva para o querer, saber, ousar e calar? É a vontade. A vontade, quer dizer, o princípio máximo da existência, né, de qualquer ser é a vontade, porque é a vontade que permite e dá poder a essa criatura para criar, para fazer alguma coisa em qualquer plano. Que criatura hoje pode exercitar a vontade e criar um outro ser no plano físico, no vital, no astral, na mente concreta ou na mente abstrata? Que criatura você conhece que tem esse poder? O ser humano. O ser humano. Então, a vontade, né, é o princípio que só era dado à divindade. Então, esse impulso, que qualquer desejo desse, qualquer palavra desse que a gente está falando, que é um desejo, mas um desejo superior, ele é um conglomerado de forças que te dá aquele poder. Então, se eu tenho a vontade, né, de criar, aí seria igual ao que se tem nas Escrituras, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita.
né? É aquele, em hebraico é Yaor, vai Yaor, onde que ele pronuncia, né? A coisa já está feita. Exatamente. Né? E isso é a vontade, que vontade? Uma vontade superior que só era dada à própria divindade ainda não manifestada. E onde é que isso está hoje? No ser humano. Vontade, sabedoria. Né? O que é sabedoria? Sabedoria é você entender a maneira de usar a vontade. E a única maneira de você entender como usar a vontade é geometrizando, é dominando a mente concreta e o astral, quer dizer, dominando teus desejos e teus pensamentos, que era uma coisa que era impossível antes evolucionalmente, porque a divindade não geometrizava. Então ela exercia a vontade, mas não exercia a sabedoria do ponto de vista humano. Por quê? Porque em sendo só o mundo da vontade, não é necessário ter sabedoria. Por quê? Porque sabedoria é. Quando isso desce e se capilariza na humanidade, então eu tenho que exercitar também a sabedoria. Que sabedoria? Para sublimar e transformar e fazer evoluir o plano mais denso, para que ele tenha consciência do plano mais elevado, onde o humano tem consciência que o divino está em si mesmo. E o terceiro passo daí é a atividade. Então você tem a vontade, tem a sabedoria para saber usar a vontade, você molda isso e você age. Age aonde? No plano físico, no vital, no astral, na mente concretamente abstrata, ou no plano átmico, ou búdico, ou o que seja. Isso é vontade, sabedoria e atividade. E ainda a sabedoria, e aí vem uma coisa muito interessante. Então você tem o querer, saber, ousar e calar. Já vamos falar sobre essa interpretação humana. Mas então você tem vontade, sabedoria e atividade. Só que a sabedoria, né, como ela é uma coisa inerente à própria manifestação da matéria, a gente tem que lembrar que a manifestação da matéria, a criação do universo, a criação de um átomo que está em você, até a criação de um átomo que está no Sol, que a gente sabe que o Sol é um conglomerado eletromagnético que não é quente. Então, o doador, né, da matéria, o doador da vida, é o princípio feminino, que é a Lamirá, que é a mãe divina, né? E a mãe divina, a Lamirá, o princípio feminino, ele se projeta no universo através do Sol central, que pulsa a cada 11 anos para alimentar o conceito de vida onde a gente existe, né? Ele se manifesta através do quê? Do que a gente chama de amor. Então, vontade, amor, sabedoria e atividade. Por que o amor é necessário junto com a sabedoria? Porque o amor é o que transpassa, o que perpassa, é o que alimenta, né, a própria sabedoria, porque a sabedoria implica em você criar em um plano, e você só cria em um plano tendo poder elétrico para fazer isso. E o poder elétrico para fazer isso é derivado da mãe divina, do amor universal, do amor fraternal. Né? E então, depois, por último, daí vem a atividade. A atividade, então, você faz o quê? Você pegou a vontade, amor, sabedoria e age. Como é que você age? Eu empurro o universo para frente, né? Eu mudo o passado, eu mudo o presente, eu mudo o futuro, eu crio o futuro, eu crio seres visíveis, crio seres invisíveis, né? Eu transformo e altero qualquer história, né, que já tenha sido escrita e, ao mesmo tempo, reescrevo a história tanto do humano quanto do divino. Eu faço uma mescla, uma miscigenação, uma mistura entre o que eu vejo e o que eu não vejo, né? Isso é que é vontade, amor, sabedoria e atividade. Como é que deriva isso, então, daí para o plano do dia a dia do ser humano? Querer, saber, ousar e calar. Tá? Então, vamos começar com o querer. Querer, isso. O querer, nós temos 15 minutos, dá tempo de começar... Temos mais, nós começamos atrasado, começamos quase 10 minutos atrasado. Então, temos 20 minutos, eu converso 5 minutos sobre cada um, dá tempo. Imagina, em 5 minutos dá para reescrever metade da história humana. É isso aí. Então, o querer é aquele... O querer não é um desejo, né? O desejo, ele está fora dessa classificação, porque o desejo é um elemental que, assim, eu exercitei o querer inconsciente, eu exercitei, tem o querer saber, ousar e calar, tem o querer saber, né? E o querer ousar. Então, eu quis, né, não adequadamente, ou eu não soube querer, que seria o saber querer, e eu criei um elemental, criei um desejo, uma emoção qualquer. Então, esse é um resultado não desejado do que seria o querer. O querer é aquele impulso, né, que te dá a condição de alterar, né, o meio. E como é que você altera o meio? Você cria um influxo de energia, você cria um influxo de vitalidade, um influxo de consciência que desce e vai acontecer. Então, isso é o querer. O querer é o que antecede a própria ideia da coisa, é o que antecede o próprio pensamento da coisa, né? É o plano da vontade,
querer do ponto de vista humano é a vontade do ponto de vista divino. Olha, interessante isso. Isso é o querer, né? E não o desejar. Né? Então, a vontade, o exercitar a vontade é o querer. Eu quero que isso aconteça. Né? E o querer daí ele se aplica a qualquer coisa que você queira fazer. Né? Tanto no plano visível quanto no plano invisível. E tudo é mutável, tudo é alterável e tudo se submete à vontade. Então, de todas as forças que existem, qual é a mais poderosa? É a vontade, é o querer. E como é que essa força poderosa se plasma? Ela se plasma com o amor e com a consciência, que seria o amor-sabedoria. Daí, do ponto de vista humano, é o saber. Então, o saber não é o adquirir conhecimento. Quando você está adquirindo conhecimento acadêmico, o conhecimento no dia a dia, a experiência da vida, você está densificando a alma, você está criando elementais. Sabe a diferença entre um pensamento, um desejo que eu tenha, uma dor que eu tenha, qualquer coisa, e um elemental que cuida do fogo, uma salamandra, ou uma sílfide, uma nereide, uma sereia, um duende, qualquer que seja, é que esses que cuidam da natureza são não entrelaçados. E os elementais que nós criamos no dia a dia, né, são elementais entrelaçados, e eles só agem entrelaçados porque agem como conglomerado, como sistema de força. Então, quando eu vou exercitar o querer, né, ele é a força que antecede, né, qualquer coisa que eu vá fazer para chegar nesse momento de criar atividade. Quando eu vou exercitar o saber, né, o saber não é, quando você adquirir o conhecimento, mas é o saber, o como aplicar o querer. Perfeito. É a sabedoria, o amor-sabedoria, né, me dirigindo o influxo da vontade. Então, eu exercitei a vontade, exercitei o querer, e eu tenho esse influxo. Esse influxo ele vai ser gerido pelo amor-sabedoria ou pelo saber, conforme as quatro palavras que a gente está conversando aqui hoje. E a gente tem que entender que é o seguinte, querer, saber, ousar e calar não é um ser, não é uma força, é um conglomerado de forças que daí age, quer dizer, ele em si é, e esse em si é, daí é traduzido, vontade, não é é um conjunto de poderes, né? Sabedoria, a mesma coisa, amor, sabedoria, a mesma coisa, e atividade. Então, o saber é como dirigir, né, o querer adequadamente. Né? E não é o adquirir conhecimento, não é o experiência de vida, que são todos. O experiência de vida, o adquirir conhecimento, ele está na mente concreta e ele se divide em 49 camadas. Então, da mesma forma como no astral eu tenho pensamentos mais densos e mais elevados, são os 49, chamados 49 fogos de Kundalini, na mente concreta eu tenho divisão também de 7 em escala de 7, então eu tenho 49. Então, que tipo de conhecimento você pode ter? Desde um conhecimento acadêmico, né, até um conhecimento que daí está ligado ao saber, que estaria na parte mais alta. Até porque quando eu tenho o plano das emoções, a emoção mais elevada, ela já é uma emoção consciente, é da mente concreta. O conhecimento mais elevado já é um conhecimento abstrato. O conhecimento abstrato mais elevado já é búdico. Assim como o búdico mais elevado é o próprio átomo, que é onde se origina essa coisa como um todo. Então, o saber é exercitar adequadamente, do ponto de vista evolucional, a vontade. Querer, saber, ousar. O ousar é muito interessante, porque o ousar é o seguinte, tudo que existe, né, do ponto de vista de invisível, tudo que existe no astral, na mente concreta, ele é um derivado, são caminhos, são vias, são pistas, né, de todos os seres que já existiram. E a tendência da humanidade é seguir esses caminhos. Sim, já trilhados por outros. Fazer o mesmo erro, sentir as mesmas dores, adorar os mesmos deuses, se submeter da mesma maneira, viver e morrer da mesma forma. Então, esses são os caminhos traçados pela humanidade. Só que hoje nos cabe criar outros caminhos para quê? Para sublimar os que já existem, que são inadequados. E como é que eu crio outros caminhos de vida para sublimar os que já existem e que são inadequados? Usando. Falamos no começo isso aí, né? Que falou de as coisas que nós já trilhamos, né? Exatamente. É que quando a gente conversa, aí dá a volta e é explicado. Então, o ousar, né, é a capacidade de eu exercitar a vontade com sabedoria e criar novos caminhos, né, dentro do plano astral, que é o plano das emoções e da mente concreta,
E esses novos caminhos, eles oxigenam, eles tornam permeável o plano. Para quê? Para que a vontade e a sabedoria sublime, né, esse plano. São caminhos limpos, puros, não tem nada ali. Isso é ousar, né? É você ousar ser diferente, você ousar ter consciência, você ousar pensar adequadamente, você ousar exercitar a vontade com sabedoria. Isso é ousar. Fora disso é diversão humana. E o calar. Calar é uma coisa muito interessante também. Não tem nada a ver com o exercício de poder, de falar para você pare, ou mandar alguém ficar quieto, coisas assim, não. O calar é o seguinte, nós temos que ver quando uma pessoa erra, quando uma pessoa fala, né? Não é aquela pessoa falando, aquela pessoa errando. É aquela coisa em si querendo ser falada e usando aquela pessoa como veículo. É a coisa em si, um conglomerado de seres entrelaçados, fazendo com que o erro se manifeste naquela pessoa. Então, o calar, né, é o seguinte, é o poder em cada um de exercer vontade e sabedoria, né, aonde? Em cima daqueles que dependem de mim, ou para aqueles que dependem de mim. Quem depende de mim? Os erros que estão em mim, as dores que estão em mim, os amores que estão em mim, eles dependem de mim para existir e para ser sublimados. Perfeito. Então eu digo para ele, não, calma, ou cale-se. Né? Então eu digo assim, olhe para mim, né? É dessa forma, é daquela forma. Aí então eu dou consciência, vontade, amor, sabedoria e atividade para aquele conjunto de seres que a gente chama de erros e dores e amores e desejos. Isso é o calar. É você exercitar o poder de coordenar, de controlar, de sublimar, de reorientar, de dar consciência para aquilo que viria a se manifestar em você inconscientemente, que é o dia a dia, que daí fica essa confusão, esse caos, e aí os ares de Vayu varrem o astral de cima para baixo em todas as direções, e isso tudo fica eletrizado e se manifesta, e as pessoas dizem, não, pô, naquela hora eu perdi a cabeça, eu falei isso, eu falei aquilo e tal. Não, calem-se, né? Ou, calem-se, aqui mando eu, por que eu mando no meu astral? Por que eu mando nos seres que eu criei? Ou, por assim, se eu tenho um problema, eu tenho um problema, mas eu não sou o problema. O que é o problema que eu tenho? É um conjunto de fatores que em mim encontram ambiente para se resolver. E só você pode sublimá-los também. Exatamente. Porque eles são seus, né? Exatamente. E aí eu digo, cale-se. Né? E aí eu digo, não, vai ser dessa forma. Daí eu exercito vontade, amor, sabedoria, atividade e dou consciência para aquilo que a gente chama de erro. O que acontece com um erro que ele recebe consciência? Ou o que acontece com a ignorância quando a ignorância adquire consciência? Vira sabedoria. Vira sabedoria. É isso mesmo. Claro. Isso é o calar. Né? Então, querer, saber, ousar e calar se aplica integralmente ao dia a dia das pessoas. O que isso tem a ver, que está aqui no texto, e nós já fizemos um programa específico sobre isso, com a metástase avatárica? Então, é que o vontade, amor, sabedoria e atividade, ele é transformação, se transforma pela vontade, pela vontade, né? Transformação, superação, quer dizer, se superar os ciclos todos, né? Exercitando o amor, sabedoria, né? E aí, transformação, superação, metástase. Metástase. É isso aí. Que é o vontade, amor, sabedoria e atividade. Perfeito. Aí a atividade... Dá até para montar um quadrinho, já estou vendo o quadrinho ali. Não, e aí a atividade, ela é metástase. Aí como é que eu vou agir? Como é que eu vou atuar? Eu vou atuar sendo objeto da metástase. Metástase é de metaestases, ou metaestase, que é estar além, é se projetar. Isso. E o que é o máximo da metástase? É eu acontecendo em mim mesmo. É o divino que sou eu. O mais maravilhoso de tudo, né? Você o termo maravilhoso é o que se aplica. Então, isso é metástase. Transformação, superação, metástase, perfeito. Vontade, amor, sabedoria, atividade, querer, saber, ousar e calar. Você junta isso tudo e você tem toda a mecânica, veja como isso é interessante, você tem toda a mecânica que rege, que permite que o ser humano interfira na evolução de todo o cosmos, porque a gente está interferindo no sistema planetário que já passou. Aí você já passou do sistema solar daqui. Você já está falando em planetário agora. Porque eu estou interferindo. Está falando em cosmos. Eu estou interferindo no cosmos, por quê? Porque eu estou interferindo na gênese que me antecedeu e que daí me legou um passado que está sendo resolvido agora.
Eu interfiro nessa gênese e crio as sementes para a gênese seguinte. Então, o que está sendo feito aqui agora, se todos usassem transformação, superação, metástase, vontade, amor, sabedoria, atividade, querer, saber, ousar, calar, isso implica em uma unidade absolutamente perfeita no próximo ciclo. Venusiano. Exatamente. E é isso aí, então, tem o quinto ciclo, sexto e sétimo, chega a humanidade alada e a humanidade ígnea, totalmente consciente, baseada em quê? No que um dia uma humanidade, há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos solares, né, em algum lugar que a gente denominava como Terra, exercitou vontade, amor, sabedoria e atividade. Transformação, superação dos acontecimentos, superação dos ciclos de metástase, ou querer, saber, ousar e calar. Meu Deus do céu, por mim o programa podia acabar agora e não precisa mais nada, né? Não, sério mesmo, porque... Não é uma coisa, não é uma coisa interessante? Não, sem dúvida que é e interessante. quem pode fazer isso, Grego? Quem pode, né, ter vontade, amor, sabedoria e atividade? Nós. Eu, você, nós telespectador, todo mundo. Quem pode exercitar a transformação, superação, metástase e mais? Quem a lei aposta que vai ser objeto da transformação, superação e metástase? Em quem acontece a transformação, superação e metástase? No ser humano. Quem pode exercitar o querer, saber, ousar, calar? Gerindo o invisível. Veja quem está falando aqui, é sobre a gestão, né? Sobre a gestão do invisível. E quem pode fazer isso? O ser humano. Né? O Vidão mandou um abraço e disse que o programa está espetaculoso. Para de inventar termo aí, ô Vidão. Fraterno abraço aí para você. Então, quem pode exercitar isso, quem tem mais, quem tem a obrigação de fazer com que isso aconteça, né, é a humanidade. Porque se for deixar para que a divindade faça alguma coisa, porque existe um Deus não sei aonde que faz tudo por mim, a ele eu peço as coisas, dele eu espero as coisas. Quando ele não faz nada, eu digo assim, pô, não fez nada. Aí eu me rebelo e viro um ateu. Então, não, ele fez, isso aconteceu errado, porque isso aqui aconteceu no dia a dia, né? Mas não faz mal, isso é a vontade de Deus. Não, não. Deus jamais teria a vontade de fazer alguma coisa contra a lei. Deus jamais faria acontecer alguma coisa errada. Deus jamais prejudicaria ninguém. Por quê? Porque Deus, que a gente está citando um nome antropomorfizado, mas sempre pode ser qualquer um outro, é a própria essência das coisas que quer o quê? Que você seja feliz, que você seja alegre, que você tenha longevidade e consciência. Por quê? Porque em cada um de nós, ele tem que acontecer. Então, qualquer coisa que aconteça e que a gente atribui ao invisível, à divindade, ou espera que ajude, não. Isso é porque você não exercitou vontade, sabedoria e atividade, né? Não aconteceu ainda em você a questão da superação, da transformação e da metástase, né? E você não exercita no dia a dia o querer, saber, ousar e calar. Maravilhoso. Tudo que acontece no dia a dia de cada um, hoje. tudo que acontece no dia a dia de cada um, tudo. Ele é responsabilidade, ele é derivado e ele é o resultado da própria ação de cada um dos seres humanos, que se deixa levar pela vida. O ser humano, ele é existido, ele não existe. Porque quando eu tenho que existir, eu controlo o processo. Eu exerço a vontade. Eu mudo o que eu quero. Eu tiro de lá. Eu coloco daqui. Eu mudo o passado, presente e futuro. Isso é vontade. Isso é amor e sabedoria. Isso é atividade. Aí eu, usando aquele termo que você citou antes, a questão do desânimo, né? Sim. Aí eu não exercito nada, né? E aí eu deixo simplesmente que as minhas dores, meus amores, expectativas, o meu conhecimento se assoberbe e eu viro o quê? Um alimentador daquilo, um lamentador. Um alimentador do astral e da mente concreta, né? Com uma vida completamente sem sentido, né? E mais, com uma vida completamente fora da lei, né? E cometendo a lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, lesa eu. Claro, você não pode ter uma vida próspera. Não pode estar por quê? Porque todo o mundo invisível, toda a divindade, todos os seres, eles dependem vitalmente, eletricamente, de cada um ser humano que existe. Isso simplesmente é a nossa responsabilidade. Por isso mesmo que é importante, quando a gente está num grupo de amigos, isso aqui, né, a gente procurar fazer essa mudança de consciência, né? Você não entrar naquele espírito. Não, e quando você vê um amigo, eu estou vendo você. É o nosso caso aqui hoje. Eu estou vendo você, né? Faço questão de. Eu estou vendo você, o Marino, o Alvin, a Rose, o Jefferson, né? O Fernando. O que eu estou vendo? O que vocês são, né? O que cada um é?
eu tinha que olhar assim, olhar de longe, né? Quando você olha alguma coisa, essa coisa olha para você. E me aproximar com cuidado, porque eu estou falando com um ser que representa toda uma fatia do que já existiu em termos de evolução cósmica. É o próprio espelho que tanto falamos assim. Né? É uma coisa completamente diferenciada. Eu estou tratando assim com seres, como se tivesse assim, uma legião de seres invisíveis, humanos, elementais do vital, do astral, da mente concreta, anjos, face a face com uma outra legião de seres, cada um com uma missão diferente. Perfeito. Isso é o que é cada ser humano. Sim. Né? Mas as pessoas preferem, não, eu tenho o anjo da guarda, eu tenho aquele que me ajuda. Não, na verdade é o seguinte, os anjos dependem do ser humano. Todas as hierarquias não manifestadas... Interessante isso, não é você que depende dos anjos, não. Não, eles dependem porque... E tanto é que é o seguinte, quando a gente fala anjo, a gente imagina os anjos que se rebelaram, ou aqueles que cuidam segundo as religiões, não. Mas o anjo é a humanidade alada, que é a sétima humanidade. Ela depende integralmente de cada pensamento que você tenha, por mais oculto que seja. De cada dor que você tenha, por mais intensa que seja. Por quê? Porque isso tem que ser sublimado. Porque enquanto existir um pensamento, um elemental, um átomo fora do seu lugar, no astral, na mente concreta, que são planos tão reais quanto que a gente vive aqui, a evolução não está completa. Né? E isso hoje é inadmissível. Nesses poucos minutos que nos restam, cabe uma pergunta aqui. Qual é a nossa influência? A influência? Até que plano nós influenciamos nessas nossas alimentações do dia a dia? Até onde alcança isso? Porque eu percebi que o negócio vai além, né? Não, você alcança até a fronteira do não manifestado. Porque sabe por quê? Quando... uma coisa complicada, não, porque se isso aqui chega até lá... Um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para benefício de quem o criou, mas concorre para alterar o próprio plano que lhe dá origem. Palavras de J.H.S. Henrique José de Souza, Deva Vane, seus planetários. Significa o seguinte, quando eu penso, quando eu crio, eu altero o plano que me dá origem. Significa o seguinte, grego, eu estou mexendo, né, no dia a dia de cada um ser humano e de todos que já existiram, um simples pensamento. E tem que a gente lembrar que para eu pensar, eu tive que antes exercitar a vontade. Né? E a única coisa que permite e faz com que eu tenha o poder de moldar, de pensar, né, é a eletricidade, Forrat. Né? E eletricidade e Forrat é a parte mais densa do nosso plano, do próprio amor universal. Então, quando eu crio alguma coisa, quando eu sinto alguma coisa, quando eu faço alguma coisa de boa, de ruim, de mal, de bem, qualquer que seja, eu estou usando para moldar a matéria, né? O próprio amor universal. Eu aprisiono o mal no bem, ou aprisiono o bem no mal. Sim. Isso é lesa divindade. Então, até onde alcança? Alcança até a fronteira do não manifestado. Quando você pensa, a Mãe Divina sofre. E da mesma forma, quando você muda até naquele nível. Você libera e você dá consciência para uma energia que ela está aglutinando a matéria para adquirir consciência. Que é o processo de transformar vida em energia em vida consciência. Isso é vontade, sabedoria e atividade. Isso é muito importante esclarecer isso. Eu acho que nós até demos uma esticadinha, porque o programa acabou já faz tempo. Eu fiquei satisfeitíssimo com o que eu vi aqui, tenho certeza que você também. Hoje, as coisas, olha, eu fico falando aqui, mas é impressionante. Dá até calor. Dá calor, as coisas se adequam, tem um espaço... Essas coisas que eu digo assim, que eu ainda sou muito de me entusiasmar, termo grego, entusiasmos, né? Entusiasmos, são as coisas visíveis, essas coisas que a gente sente, que se vê manifestando, e que isso aqui não é ilusão, não, porque é uma realidade. O entorno que a gente vive, o que acontece antes do programa, até que vem o programa da semana que vem, as nossas noites, o nosso dia, os nossos insights, tudo é uma coisa maravilhosa. E para que a gente sinta isso, é necessário permitir-se perceber. A partir do momento que nós nos permitimos perceber, tudo isso aqui que nós falamos hoje começa a se manifestar. Você começa a ter consciência de tudo isso que nós falamos hoje. Que não é hipotético isso aqui, é muito, muito, muito real. Né? Jorge, só posso agradecer, né? Agradecer compartilhar essa celebração de hoje aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos, tenham muita paz, paciência e exercitem vontade, sabedoria e atividade, lembrando que a sabedoria se reparte em sabedoria e amor. Fiquem felizes e até sempre. Um grande abraço e até sempre.